Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje, nós iremos falar um pouquinho, faremos uma breve atividade de revisão. Como você já sabe, a nossa prova bimestral está se aproximando. O tema da nossa prova será Socialização e Controle Social, Cultura e Ideologia. São os dois capítulos que nós trabalhamos. Na verdade, eu citei aqui na ordem inversa, Primeiro a gente trabalhou Cultura e Ideologia e depois Socialização e Controle Social. Eu separei cinco questões para vocês, para a gente revisar um pouquinho esses temas. A primeira questão é uma questão que eu peço para vocês relacionarem as colunas, onde vocês irão relembrar as escolas antropológicas e as ideias principais, as ideias básicas, digamos assim, de cada uma delas. Relembrando, as escolas antropológicas que nós estudamos foram 7. A antropologia evolucionista, a ideia do relativismo cultural, que perdura até hoje, e abrange aí 5 escolas dentro do relativismo cultural. O difusionismo, culturalismo, funcionalismo, a antropologia estrutural e a antropologia interpretativa. Faremos da seguinte maneira, eu vou ler a informação que tem na coluna, que está à minha direita, e aí a gente vai decidindo qual é a escola que ela se refere. A primeira definição diz o seguinte: essa escola, ela diz que não existe uma hierarquia, mas o que existe são escolhas e experiências particulares de cada sociedade. E o principal isso é o que impulsiona a formação da cultura. E o principal representante dessa escola antropológica é o antropólogo Franz Boas. Qual é a escola que vocês marcaram? A resposta correta é o número 4, o culturalismo. O culturalismo é essa escola, que não preza pela hierarquia, mas pelas escolhas e experiências. Próxima definição. Inspira-se na linguística e o principal representante é o Levi-Strauss. Aqui nós estamos nos referindo à antropologia estrutural, A antropologia estrutural, ela busca essa referência em Levi-Strauss. Na linguística, o Levi-Strauss é um antropólogo e que vai valorizar muito essa metáfora, digamos assim, como a linguística. A terceira definição, cultura como uma teia de significados. Clifford Geertz é o principal representante dessa escola e foi influenciado por Weber. Aqui nós temos essa influência do Weber que já nos leva à ideia da antropologia interpretativa. Para Weber, a sociologia é o quê? É a interpretação das ações sociais. Então, ele faz a sociologia interpretativa. E a antropologia do Geertz é inspirada nesses conceitos weberianos, construiu a escola antropológica da antropologia interpretativa. Romper com o evolucionismo e enfatizar a diversidade. Isso aqui é a ideia básica do relativismo cultural, O relativismo cultural, ele rompe com o evolucionismo. A sociedade é um todo integrado, cada instituição com uma função. As instituições sociais são meios coletivos de satisfazer as necessidades individuais. Principal representante, Malinowski. Aqui a gente está falando do funcionalismo. Por isso que cada instituição tem a sua função, puxando aí bem para essa nomenclatura mesmo do funcionalismo. Próxima, cultura como mosaico. Qual dessas escolas aqui vê essa cultura como mosaico? Resposta correta, o difusionismo. Lembra que eu até dei o exemplo, vocês lembrarem lá dos mosaicos que ficam expostos lá no Dragão do Mar. No dia da videoaula, eu até mostrei um mosaico, no dia da interação, eu até mostrei um mosaico para vocês. Então, esse mosaico vem lá do difusionismo. E a última, a abordagem que trazia uma visão eurocêntrica, que justificou a colonização da África e da Ásia. E o principal representante, Edward B. Taylor. Isso é a antropologia evolucionista. A ideia de que vai existir uma evolução dos indivíduos, até chegar a esse estágio de civilização. Para quem não anotou,
A ordem, a sequência correta é a que aparece no item D de dado. 4, 6, 7, 2, 5, 3, 1. Então, gabarito da primeira questão, item D de dado. Próxima questão. O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. Nesse fragmento do texto, o professor e antropólogo Roch Laray representa a socialização do homem como elemento cultural. A respeito da discussão sobre cultura, assinale a afirmativa verdadeira. As afirmativas, tá? Mais de uma. Por isso que são parênteses, né? E lá no Google Forms, para vocês, estavam aparecendo caixinhas. Então, nós já sabemos que a socialização é um processo cultural, como nos ensina Roch Laray. Como assim, Camila? Não é uma coisa natural, não é uma coisa biológica, não é uma coisa que acontece só porque nós somos seres humanos. Nós, por exemplo, não falamos português porque está no nosso sangue. Não, nós somos ensinados a falar português, né? Nós não, nos habituamos a dormir de rede porque nascemos no Ceará e somos nordestinos e está no nosso sangue. Não, é porque nós somos ensinados a dormir de rede desde muito pequeno. Então, todo esse processo de socialização faz parte da construção da nossa cultura. Vamos julgar os itens como sendo verdadeiros ou falsos. Vamos lá. A cultura marca a entrada das sociedades primitivas no mundo civilizado. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Acertou quem marcou falso, né? Ou seja, quem não marcou esse item. Gente, isso aqui é uma ideia, né, ultrapassada, certo? A gente não faz essa diferença entre primitivos e civilizados, né? Como se a cultura fosse esse marco. Não, tá? Não existe essa ideia de primitivos quando a gente está falando de seres humanos. Próximo. O comportamento humano é marcado pelo uso de símbolos e simbologias. E dessa forma, a cultura é aprendida. Verdadeiro, certo? Um exemplo de símbolos e simbologias que fazem parte do nosso cotidiano. Os símbolos religiosos, por exemplo, né? Nós vivemos numa sociedade que é majoritariamente cristã. Então, quando a gente vê uma cruz, a gente já remete a uma ideia da religiosidade. Então, é um símbolo, é uma simbologia que faz parte, que é aprendida na nossa cultura. Quando a gente vê os semáforos, por exemplo, né? Aqueles bonequinhos verdes e vermelhos, a gente já vai saber que é para a gente atravessar ou não a rua. Isso faz parte, isso é uma simbologia que vai sendo construída e vai sendo ressignificada e significada dentro da nossa cultura. Como é que você facilmente identifica se o banheiro é feminino ou masculino? Você olha para a porta, se tiver uma bonequinha, né, ou um bonequinho. Então, esses símbolos, eles vão sendo construídos e significados dentro de cada cultura. Então, o item B deve ser marcado. O item C. O contato com povos e culturas diferentes pode causar alterações significativas na cultura de uma sociedade. Verdadeiro, quando a gente interage com outros grupos, a gente pode sim ter alterações na nossa cultura. Nossa cultura ela não é intacta. Ela não é engessada. A busca do seio materno por um recém-nascido é um exemplo de que nem todos os instintos são suprimidos pela cultura. Também é verdadeiro, tá? Embora nós sejamos seres culturais, existem sim algumas coisas que são da nossa natureza. Como, por exemplo, a necessidade de comer, ela faz parte da nossa natureza. Agora, o que a gente vai comer? Isso é que é socialmente construído, isso é que é cultural. Próxima questão. O processo de socialização. Sobre o processo de socialização, leia e marque os itens verdadeiros. Mais uma para a gente dizer se é verdadeiro ou falso. Professora, por que a senhora fez tantas questões assim? Porque essas questões, mesmo que sendo só 5 questões, elas nos possibilitam, né, refletir mais, revisar mais coisas. Por isso que eu preferi trabalhar com essas de verdadeiro ou falso, tá? Na revisão. Primeiro, quem nasceu e morou numa favela viveu um processo de socialização diferente de quem nasceu e morou numa área do sertão nordestino.
Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, gente, tá? São duas realidades diferentes. A gente não está dizendo aqui qual é melhor, qual é pior, qual foi boa, qual foi ruim, não. Nós estamos dizendo que são experiências diferentes. E, de fato, o são, tá? Não tem como comparar a realidade do sertão nordestino com a realidade das favelas. Sejam elas no Nordeste ou não. Então, são realidades distintas, sim. Então, item 1, verdadeiro. Item 2, o processo de socialização dos dias atuais é o mesmo dos anos de 1950. Claro que não, galerinha, né? Basta vocês pensarem, né? Deixa eu ver, os avós de vocês viviam na década de 50, os pais, não sei, da idade deles, né? Mas o processo de socialização era outro, a cultura ela se modifica com o tempo. Item 3, a socialização das crianças que nasceram e viveram em ambientes violentos é profundamente afetada. Verdadeiro, ela não é determinada, tá? Não é porque a criança nasceu no ambiente violento que ela vai obrigatoriamente ser violenta, não. Mas ela é afetada, sim, por aquele ambiente violento. Então, esse processo de socialização tem, sim, essa relação, tá? Não é uma determinação, mas afeta. Próxima questão. O conjunto de funções, regras e procedimentos padronizados, reconhecidos e aceitos pela sociedade, visando garantir aos indivíduos a necessária estabilidade, é aquilo que na sociologia se entende por. Gente, isso aqui eu falei para vocês várias vezes, isso é a definição de instituições sociais. As instituições sociais são justamente esse conjunto de funções, regras, procedimentos padronizados que são aceitos na sociedade. Lembra que eu dei o exemplo do casamento? Né? É uma instituição social. Por quê? Porque é uma coisa que é padronizada. É um conjunto de regras, de comportamentos que são esperados para as pessoas casadas. Então, isso é a definição de instituições sociais. O que são agremiações religiosas? São as igrejas, tá? Classe social são os grupos da sociedade. Se a gente pegar uma definição marxista, por exemplo, que é definido a partir da produção, né? Quem produz, quem vende a sua força de trabalho é o proletariado e quem tem os meios de produção é a burguesia. Isso se a gente for para uma definição marxista. As instituições jurídicas são aquelas que são responsáveis pelo legislativo, pelas leis, e as associações recreativas, aquelas da diversão. Os clubes, né, são os times de futebol, são associações recreativas. Então, nesse caso, a resposta correta é o item A, instituições sociais. E para finalizar, eu coloquei para vocês uma questão aberta. Ainda na prova vai ter questão aberta? Não. Mas eu coloquei uma questão aberta que é para vocês relembrarem, né, que a gente está fazendo uma revisão. Não é uma prévia da prova, né, necessariamente, que é uma revisão dos assuntos, para vocês lembrarem aquilo que a gente discutiu em aula. Baseando-se na teoria do Zimmel, quais os diferentes modos de interação social? Exemplifique cada um deles. Gente, a interação social, segundo o Zimmel, tem 3 tipos: cooperação, competição e conflito. A cooperação é quando os indivíduos interagem cooperando uns com os outros, por isso que o nome é cooperação. A competição é quando as regras são organizadas para que haja, né, essa ideia da competição, da disputa. E o conflito é quando não é uma coisa programada nas regras, mas que gera um desentendimento, uma disputa de interesses ou de ideias. Pede a questão para exemplificar, né? Vamos pensar no futebol. A cooperação é o que acontece dentro do time. A competição é entre os times. E o conflito é o que acontece, por exemplo, nas torcidas, no final. Quando tem uma briga, quando tem discussão, é um conflito. Todos 3 são exemplos de interações sociais. São tipos de interações sociais. São modos de interação social. A gente pensar no contexto da escola. Perdão. A gente pensar no contexto da escola. Quando está tendo uma gincana, que a sala toda se mobiliza, se ajuda para ganhar a gincana. Está tendo aí a cooperação da sala. Está tendo a gincana, uma sala vai ganhar. Então, elas vão competir entre si.
E eventualmente acontecem, infelizmente, as brigas, as discussões, aí é o conflito, tá? Esses são os modos de interação social segundo o Zimmel. Bom, gente, essa foi a nossa revisão. Espero que tenha dado para lembrar, né, os tópicos principais. Na nossa interação antes da prova, nós ainda teremos um espaço para conversar um pouquinho, para tirar as dúvidas. Então, se você ficou com alguma dúvida, a gente se vê no dia da interação. E se não ficou nenhuma dúvida, ótimo, estudem, porque a nossa provinha será semana que vem. Muito obrigada pela atenção, um abraço e fiquem bem. Fiquem em casa, continuem usando máscara, continuem se protegendo.